quando Jesus vai de novo com os pais a Jerusalém, a primeira palavra que vocês observarem de toda a infância de Jesus, do nascimento dele, até a primeira vez que a gente tem uma palavra dita por Jesus, vocês lembram quando foi? Quando ele tinha 12 anos, que ele vai para a sinagoga, não é? E ele fica perdido 3 dias. É a primeira vez que o Evangelho cita uma palavra dita por Jesus na infância. Antes disso, nós não achamos nada. Nós não sabemos quando ele falou mamãe pela primeira vez, né? Não sabemos nada. Nada é dito para nós vamos só descobrir isso depois, né? Eu vou perguntar isso tudo quando eu chegar lá. Quero saber. Então, é tão bonitinho, porque imagina, fica perdido 3 dias. Quando Nossa Senhora encontra ele no templo, ela fala com ele: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Vamos ver isso. Quando Jesus coloca isso aqui, eu fico imaginando como é que essa palavra chegou no coração de Maria e de José. Quando ele fala: por que vocês estavam procurando? O que eu fiz de errado? Eu estou na casa do meu pai. Então aqui ele tinha consciência de que era o pai dele. E o que o pai orienta sempre? Que a gente tem que estar sempre perto do pai. O que Jesus nos ensina? Orai sem cessar. O que Jesus aqui nos ensina? Que a gente, tomando consciência que somos filhos de Deus, que a gente precisa aprender a dizer que somos pai, temos um pai, não com a palavra, mas com a nossa vida. Testemunhe na sua vida que você tem um pai. Então você imagina como é que é o nosso comportamento se a partir de agora eu tomo consciência que eu tenho uma pertença. Primeira coisa que eu nunca vou viver é desorientado, pois eu tenho um pai. Por que eu vou viver apavorado, com medo, ou com qualquer outro sentimento que não condiz com aquele que vive diante de um pai, que sabe de tudo que nós precisamos, que sabe os fios de cabelo da nossa cabeça, que já contou tudo isso. Então Jesus fala: viva então como se você viva para você poder ser filho no filho, que é ele. Aprenda comigo a estar sempre na casa do pai, a estar preocupado com as coisas do pai e a ter uma relação profunda com o pai. Como? Pela sua vida. E é tão interessante, Santo Agostinho diz isso, né? Você quer conhecer uma pessoa? Conheça no sofrimento, que você vai descobrir exatamente onde ela está segura. Você quer saber qual é a riqueza do homem, de uma mulher? Procure saber para onde o coração dela está voltado. Aonde que ela coloca o coração dela. E você conhecerá o caráter dessa pessoa. Aonde que ela guarda, onde é o coração dela. O coração dela, se é em Deus, nós podemos caminhar melhor. Então aqui ele ensina isso. Aí vocês imaginam que quando ele volta para casa, o que eles deviam conversar? Como é que eram essas orações? E Jesus foi aprendendo desde pequenininho, porque, igual eu falei para você semana passada, a oficina era na casa, né? Era mais uma parte da casa. Jesus devia correr de um lado para o outro, ele deve ter aprendido que era trabalhar, rezar. Inclusive oferecer ao pai o cansaço de um trabalho que trazia o sustento deles. Jesus aprendeu isso tudo com José, gente, com ela e com Maria. Aprendeu isso tudo. Mas observa uma coisa aqui. Apesar de ele ter respondido dessa forma, ele desceu para Nazaré. Observa. Olha a humildade de Deus. Ele é Deus e se faz homem. Tem que ser humilde demais. Larga, vem ficar num corpo, aceita entrar dentro de um útero, aceita ser um neném, aceita ter que mamar, aceita ter que aprender tudo, a ser desfraldado, aprender a andar, aprender a falar, tudo ele teve que aprender, como humano. Aí ele desce para Nazaré, que é mais baixo que Jerusalém, ele só desce. E ele era submisso. Presta atenção, Jesus obedeceu. Ele obedeceu para nos mostrar, né, que é o 4º mandamento. Ele é o fundamento da família. O 4º mandamento significa obediência dos filhos aos pais. Como isso está esquecido?
Ele foi a um cardeal, Fulton Sheen, que diz que Jesus gastou 3 horas na cruz, na redenção, porque ele foi crucificado ao meio-dia, morreu às 3. Ele ensinou durante 3 anos, dos 30 aos 33, e obedeceu durante 30 anos a uma mulher. É de encantar. A vontade humana dele, é claro que foi vontade humana, foi submissa. Teve que aprender. Né? Aprender ali com Maria, aprender os limites, aprender as coisas. Vocês imaginam que Nossa Senhora poderia ter começado, inaugurado a primeira escola progressista do mundo. Aquele menino era o único que não podia ser contrariado. Era o Filho do Altíssimo. Pode imaginar isso? Ela começou a criá-lo, ela devia ter próximo de 15 anos, né? Que ela engravidou de 12 para 13. Teve esse menino e tinha que pôr limite nesse menino, que era o Filho do Altíssimo.